nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor, o Cristo, ressuscitado em nosso meio. Irmãos, podemos ir nos sentando, tomando a palavra de Deus em nossas mãos. E eu queria pedir aos irmãos que estão caminhando, que estão conversando, que nós possamos agora nesse momento fazer um profundo silêncio para ouvir a palavra de Deus. Aquilo que Deus já tem para falar ao meu e ao teu coração no início desse ano de 2024. Essa palavra que norteará toda a missão da RCC no Brasil nesse ano de 2024. Para aqueles que não me conhecem ainda, me chamo Toninho, participo do grupo de oração Santa Bárbara, que acontece toda segunda-feira na Paróquia Maria Auxiliadora, lá no setor habitacional Marniqueiras. E atualmente estou coordenador da Renovação Carismática Católica aqui no Distrito Federal. Amados, é uma grande alegria, como família Renovação Carismática Católica, nos reunirmos aqui nesse dia 14 de janeiro, nesse início de ano. O ano da graça de Deus. O que me vinha ao coração quando o Haroldo partilhava, quando o irmão que estava aqui ministrando um momento de palavra de ciência, de sabedoria, dizia que seria um ano da graça de Deus para cada um de nós. E eu não tenho dúvida disso. Se nós abrirmos o nosso coração e vivermos verdadeiramente a soberana vontade de Deus, será o ano da graça do Senhor para cada um de nós e também para as nossas famílias. Amém? Irmãos, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 20. Evangelho de São João, capítulo 20. A Renovação Carismática Católica do Brasil, o Conselho Nacional, todo ano pede a Deus em oração e escuta uma palavra que vai nortear toda a missão da RCC. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é útil, ela é eficaz para preparar o homem para toda boa obra, toda a Sagrada Escritura. Mas por inspiração de Deus, o Conselho Nacional ora no mês de setembro do ano anterior e pede a Deus uma palavra que irá nortear, que irá dar base para toda a missão nossa como Renovação Carismática Católica, a partir de cada grupo de oração, de cada ministério, de cada serviço que nos foi confiado dentro desse movimento eclesial. E o Senhor nos deu essa palavra de João, capítulo 20, versículo 21. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Vamos juntos proclamar com força essa palavra. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Irmãos, em que contexto nós encontramos esse versículo bíblico do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21. Nós sabemos que Jesus profere essas palavras quando os discípulos dele estavam ali, naquele cenáculo de portas fechadas e com medo. Era na manhã de domingo, o domingo da ressurreição de Jesus, depois da sua paixão, morte e ressurreição. A palavra de Deus, contextualizando desde o versículo 1 do capítulo 20 do Evangelho segundo João, vai nos começar a narrativa dizendo que Maria Madalena, logo ao amanhecer, foi ao sepulcro. Vocês se lembram dessa cena, sim ou não? Maria Madalena foi ao sepulcro logo na primeira hora da manhã. E ela chegando ao sepulcro, ela viu que o túmulo estava aberto e, olhando para dentro do túmulo, não viu o corpo do Senhor. Automaticamente ela volta para onde os demais discípulos estavam e disse a eles: eu fui
ao sepulcro, tiraram o corpo do Senhor de lá e não sabemos aonde colocaram. Em seguida, o discípulo João, o discípulo amado, e Pedro saem às pressas depois dessa notícia e também chegam no sepulcro e encontram apenas os panos, os linhos que cobriam ali Jesus. Versículos à frente, a palavra de Deus vai dizer que os discípulos ainda não tinham compreendido o processo de ressurreição de Jesus. Eles não tinham tido entendimento ainda do que havia acontecido. Mesmo Jesus tendo estado com eles ao longo de 3 anos, ensinando tudo sobre as Escrituras, mostrando a eles sobre o reino de Deus, os alertando sobre o que deveria acontecer, e mesmo Maria Madalena, os 2 discípulos, vendo o sepulcro aberto, não tiveram entendimento que Jesus havia ressuscitado. A palavra de Deus continua nos versículos seguintes dizendo que João e Pedro voltam para o cenáculo, mas Maria Madalena permanece ali, no sepulcro de Jesus, e chorando, a palavra de Deus vai dizer, ela se inclina mais uma vez para dentro do sepulcro e vê 2 anjos que perguntam para ela: o que procurais? Ela volta-se para trás e tem a experiência do encontro pessoal com Cristo ressuscitado. A partir dessa cena, Maria Madalena volta mais uma vez. Terceira vez que os discípulos são comunicados acerca da ressurreição. Volta e diz para os irmãos: eu vi o Senhor. Os discípulos então ficaram ali ainda no cenáculo, mesmo vendo pela primeira vez o sepulcro vazio, mesmo tendo o testemunho de Maria Madalena acerca da ressurreição, que ela tinha visto o Senhor ressuscitado, os discípulos ainda permanecem no cenáculo com as portas fechadas e com medo. Aí nós vamos começar a ler a partir do versículo 20 do capítulo 20, versículo 19. Aparição aos discípulos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar aonde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Vamos aplaudir o Cristo ressuscitado. Meus irmãos, nós estamos no cenáculo, o primeiro cenáculo do ano, e talvez a realidade do meu e do teu coração, a nossa realidade nesse início de ano, seja a mesma realidade ao qual se encontrava os discípulos de Jesus. Imaginemos aqueles homens que caminharam com o Senhor ao longo de 3 anos, aonde viram Jesus realizar milagres, aonde viram Jesus levantar paralítico, aonde viram Jesus fazer cego enxergar, aonde viram Jesus tocar no morto e o morto ressuscitar, aonde Jesus com 5 pães e 2 peixes multiplicou-se ao ponto de 12.000 homens se alimentarem e ainda sobrar para que outros se alimentem. Eles viram Jesus em vida realizar coisas extraordinárias. Era o Messias que estava com eles, era o Salvador que estava com ele. Deus desceu do céu e eles testemunharam ao longo desses 3 anos o poder que Jesus tinha em nome do Pai.
Jesus era o Senhor para eles, era o Salvador, era a solução que eles estavam esperando. Agora não nos falta mais nada, nós já temos o Senhor conosco, nada pode mais nos atingir, nada pode mais nos abalar. Nós temos a segurança de que Jesus está aqui ao nosso lado. Eles ainda não tinham compreendido que para que Jesus viesse ao mundo, enviado pelo Pai, Ele deveria cumprir um ofício. Havia uma ordem do Pai para que Jesus desse a sua vida para resgatar a humanidade que pertencia e pertence a Deus. Agora Jesus tinha sido preso, Jesus tinha sido açoitado, colocaram uma cruz sobre aquele que era o Salvador deles, que humanamente ele já tinha uma segurança, porque estava ali com eles. Jesus foi levado ao Monte Calvário, foi crucificado, morto e sepultado. Irmãos, para os discípulos de Jesus, que ainda não tinham compreendido, tinha acabado absolutamente tudo para eles. No coração daqueles homens havia medo, no coração daqueles homens havia desilusão, a dor, a raiva de tudo que fizeram com Jesus. E por fim, eles ainda estavam correndo risco de acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus. A palavra de Deus é clara, as portas estavam fechadas, os discípulos com medo por causa dos judeus. Judeus queriam exterminar aqueles que professavam a fé em Cristo. Aqueles que eram seguidores de Jesus deveriam ser exterminados, levados às prisões, e os discípulos sabiam disso. Mas também havia desilusão. Nossa, tudo que nós vivemos, e agora? O que será de nós? Ele está morto, ele está sepultado, como um de nós que morremos. Acabou-se a esperança, acabou-se a nossa fé. Ele que deveria ter salvado todos, levado a salvação a todos, agora está morto, sepultado. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus não desiste de nós. Deus não se cansa de dar sinais a cada um de nós, de que Ele permanece vivo no nosso meio. Maria Madalena foi pela manhã, encontrou o sepulcro vazio, volta, avisa para os irmãos, eles vão lá, não encontram o corpo de Jesus. Maria Madalena o vê, nem com um testemunho ocular, com aquela pessoa que viu, viveu, conversou com Jesus ressuscitado, eles tiveram a capacidade de acreditar. Mas nós servimos a um Deus que não desiste de nós. Ao entardecer daquele mesmo dia, Jesus entra dentro da realidade que aqueles homens e mulheres estavam vivendo. Jesus poderia ter chegado ali, e muitas vezes é o que nós esperamos, tá, meus irmãos? Jesus poderia ter entrado ali, reunido todo mundo e dito para eles: olha, vocês continuem aqui nesse mundinho de vocês, para que vocês não se firam, para que vocês não sejam perseguidos, para que vocês não passem pela mesma coisa que eu passei, sim ou não? Jesus poderia, e muitas vezes diante das nossas orações e das provações, das desilusões, dos medos que nós temos, das portas fechadas que se encontram no nosso coração, nós queremos ouvir de Deus isso, sim ou não, irmãos? Mas Jesus não prometeu nada disso a nenhum daqueles discípulos. Jesus entra e diz para eles: a paz esteja com... Jesus está prometendo o que aqui? A paz. Carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, vai nos falar o que é a paz. São Paulo diz assim: a paz de Deus, que excede todas as coisas, haverá de guardar os vossos corações. A paz é Cristo, a paz é Jesus. Jesus é a paz, Ele é o príncipe da paz, é a própria paz que nos visita.
Jesus está dizendo: eu estou convosco, a paz é Deus esteja convosco. Irmãos, eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei quais são as suas lutas, os seus sofrimentos, as provas. Hoje, eu entendo que a única coisa que eu e você precisamos é experimentar a paz genuína que vem da parte de Deus. Porque as tribulações, as perseguições, os sofrimentos, eu digo isso para vocês, nesse mundo, Deus não vai tirar. Toninho, mas o que é isso? Deus não vai tirar. Jesus mesmo falou: no mundo tereis Eclesiástico capítulo 2: se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Deus não nos enganou, meus irmãos. Os discípulos de Jesus não foram enganados. Eles só não entenderam, não estavam com entendimento de qual seria a missão deles. E vejam que quando Jesus entra e diz: a paz esteja convosco, eu estou aqui convosco, eu sou a paz que vocês precisam, em meio a esse conflito interno que vocês estão vivendo, a essa crise na fé que vocês estão passando, essa desilusão, esse medo, essa raiva, ou até mesmo sentimento de abandono ao Senhor. Porque quando Jesus estava sendo crucificado, só quem estava aos pés da cruz era Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e João, discípulo amado. Os outros sumiram, desapareceram, não tinham entendido absolutamente nada acerca da missão de Jesus. No versículo seguinte, nós encontramos que quando os discípulos veem o Senhor, a palavra vai dizer que eles se alegraram. Irmãos, qual era o cenário? Portas fechadas e medo, sim ou não? Quando Jesus entra no cenáculo aonde aqueles homens se encontravam, eles abriram os olhos e reconheceram o Senhor. O coração deles se alegraram. A palavra vai continuar dizendo que mais uma vez o Senhor vai dizer: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Qual é a medida do envio que Jesus deu a mim e a você na renovação carismática católica? A mesma medida que o Pai o enviou. Às vezes, irmãos, nós achamos que o envio de Deus é somente para nós pregarmos a palavra, levarmos uma mensagem para o outro, para estarmos semanalmente no grupo de oração, no exercício do nosso ministério. Irmãos, eu e você não estamos isentos dos sofrimentos da presente vida. O envio de Deus, ele vem como um combo completo. Nós passaremos pela via da cruz, nós passaremos pelo sofrimento, nós passaremos pela dor, nós passaremos pelo abandono que Jesus sentiu no madeiro da cruz. Todas essas realidades que o Senhor passou, eu e você também passaremos. Por isso que Jesus entra no cenáculo aonde aqueles homens se encontravam, porque o medo havia paralisado eles, as portas estavam fechadas. E é uma coisa interessante, né? Há momentos em que Jesus não vai pedir permissão para entrar, viu? Apocalipse capítulo 2 vai dizer: eis que estou à porta e bato, sim ou não? Se você ouvir e abrir, eu entro. É assim ou não é? Nesse caso não. Os discípulos estavam tão fechados, havia tanto medo, havia tantas vozes interiores no coração daqueles homens, que precisava de uma intervenção direta do Cristo ressuscitado. Se Jesus batesse ali a porta, meus irmãos, eles não iam nem saber, deveriam até pensar que eram os soldados já para prendê-los. Porque em meio às tribulações que nós vivemos, Deus muitas vezes se manifesta para falar conosco, e a gente confunde
uma ação de Deus, a gente confunde uma manifestação de Deus, achando que é algo humano, achando que é algo contrário, e é Deus que está ali à porta. E por que nós não temos a compreensão? Porque nós não estamos vendo o Senhor. Coração fechado, medo nos cega, nós não conseguimos enxergar Jesus. O envio de Deus para mim e para você, como servos da renovação carismática católica, é na mesma proporção que o Pai o enviou. A mesma proporção, não há diferença nenhuma. Jesus, Ele nos insere na sua missão. Irmãos, vocês entenderam isso? Jesus, Ele nos insere de tal forma na sua missão, que a missão que nós temos como igreja, no coração do mundo, não é uma invenção humana, mas é fruto da missão que o Pai confiou a Jesus. Diga para essa pessoa que está aí do seu lado: você está dando continuidade à missão de Jesus. Você está dando continuidade à missão que o Pai confiou a Jesus. Nós estamos, irmãos, na mesma missão de Jesus. A primeira coisa que o Senhor quer nos conceder ao longo desse ano de 2024 é a paz. Amém? Jesus não está prometendo a ninguém esse ano que vai nos livrar das tribulações, das perseguições, se nós caminharmos junto com Ele. Mas a paz Ele vai conceder. Papa João Paulo II já nos falava, pode aplaudir. O Papa Paulo II falava que paz não é ausência de guerras. No mundo tereis aflições, nós passaremos por muitas provações, irmãos. Nós seremos perseguidos, nós seremos humilhados, nós passaremos por situações em que há momentos em que nos sentiremos abandonados, sozinhos nesse mundo. Mas a paz reinará no nosso interior. A paz reinará no meu e no teu interior. Depois, o Senhor tem uma segunda mensagem para mim e para você, que é acerca do nosso chamado. No início desse ano de 2024, o Senhor de novo nos envia em missão. Agora, o Pai envia o Filho para a sua missão no mundo, assim como o Pai me enviou Jesus para salvar a humanidade, para salvar a minha e a sua vida. Jesus agora diz: assim também eu vos envio a vós. Há uma diferença nesse envio agora. Jesus agora, diferente do envio do Pai a Ele nessa humanidade, no mundo para a salvação, Jesus agora nos dá um envio para o outro, para o irmão. É a cultura do encontro que o Papa Francisco tem pedido à igreja com muita ênfase. É preciso ir, é preciso ver a realidade do outro, é preciso entrar no cenáculo da vida do outro, é preciso estar no cenáculo da vida com o outro, levando a presença do ressuscitado em nosso meio. Irmãos, se Jesus está no nosso meio ressuscitado, não há o que temer, não há o que desanimar, Ele está conosco. Agora precisamos ir, e é o verbo que nós vamos trabalhar ao longo desse ano de 2024. Além da palavra norteadora, que fundamentará toda a ação evangelizadora nossa, a partir de cada grupo de oração da renovação carismática, o Senhor está mandando eu e você ir, e Ele mesmo deu o exemplo. Que coisa mais linda! Jesus, Ele foi ao encontro dos discípulos no cenáculo. Jesus não subiu aos céus na hora que Ele ressuscitou no terceiro dia. A palavra de Deus, as Escrituras nos ensinam que Jesus permaneceu com os discípulos em suas aparições ao longo de 50 dias. Jesus ia ao encontro, animando o outro,
dando ao outro a esperança, dizendo: olha, é preciso que vocês deem passos, é preciso que vocês aguardem o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Amados, Jesus, Ele é um modelo do ir. E aqui eu rezando, eu perguntava para o Senhor: Jesus, é muito fácil a gente fazer uma pregação dessa no cenáculo, onde há uma multidão de homens e mulheres, os teus servos ali estarão. E o Senhor dizia: olha, eu quero ir além dos cenáculos, eu quero ir além dos grandes encontros. O principal alvo de Jesus para esse ano de 2024, para que eu e você vá com o ir nosso e dê o nosso melhor, se chama grupo de oração. Grupo de oração. Qual é o maior evento que a Renovação Carismática Católica tem, filha? Não é rebanhão, não é vem louvar, não são os grandes encontros, os grandes retiros que nós fazemos. O maior evento da Renovação Carismática Católica de Brasília é o meu e o teu grupo de oração, meu irmão. É esse cenáculo de Jerusalém. E eu não tenho dúvida que muitos grupos de oração em Brasília se encontram como aquele grupo de discípulos de portas fechadas e com medo, vivendo uma paralisia espiritual, aonde não tem visto mais o Senhor, aonde não tem mais vivido a alegria de servir a Deus. Amados, nesse cenáculo, no dia de hoje, o Senhor está nos enviando a nós mesmos, nos enviando ao outro, é voltarmos para o nosso grupo de oração, com esse envio de Deus, com essa autoridade de Deus, e fazer com que as portas daquele cenáculo se abram, a partir de cada derramamento do Espírito Santo. Quando um homem de Deus, que encontra-se pessoalmente com o ressuscitado, diz: vem Espírito Santo, todas as realidades são transformadas. Irmãos, nós precisamos testemunhar o Cristo ressuscitado em nossos grupos de oração. Nós não podemos mais fazer grupo de oração com medo, com desânimo. Não, tem que ser grupo alegre, mesmo diante das tribulações na nossa presente vida. Está doendo, está sangrando, mas o Senhor está comigo e eu não vou abandonar a sua obra. É isso que nós precisamos dar de testemunho. Amados, a terceira coisa que Jesus provoca no coração dos homens, naquele cenáculo, foi a alegria. Jesus não precisa falar nada. Se nós soubermos que Ele está no nosso meio, se nós o vermos na Sagrada Escritura, se nós estamos vendo Ele em cada grupo de oração por meio dos testemunhos, das pregações, dos momentos de oração, o nosso coração se encherá de alegria. Salmo 99, versículo 2: servi o Senhor com alegria. A primeira coisa que o Senhor nos dá é a paz. Sem paz é impossível receber o resto de Deus. Depois o Senhor nos dá o envio. Em terceiro lugar, o Senhor provoca uma grande alegria no meu e no teu coração. E o quarto ponto, Ele nos concede a unção. E disse-lhes, e falou com eles, e soprou sobre eles o Espírito Santo, dizendo: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e versículo 18. 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18. Porque é assim que muitas vezes nos encontramos, irmãos. Mas vejam o que Paulo nos fala. Eu acredito que na Sagrada Escritura, além de Elias, que viveu uma crise também muito grande, de um fechamento para a vontade de Deus, vocês lembram? Elias foi um dos homens que fez um dos maiores avivamentos de Israel para o povo de Deus. Quando ele desafiou aqueles 85 profetas de Baal,
e que eles clamassem pelo seu Deus para que aquela fogueira se acendesse. Eles pulavam, se estribuchavam, faziam suas loucuras e nada daquele fogo acender. Elias mandou molhar a madeira e disse: Deus, olha, desce aí o fogo do céu e queima essa madeira que está aqui. O fogo começou a consumir aquela madeira. Os profetas de Baal foram humilhados, mas logo em seguida Elias se depara com uma realidade bem complexa, bem difícil, e que, se a gente estudando a Sagrada Escritura, a gente vai compreendendo algumas coisas. Elias achava que todo mundo ia abandonar as práticas de Baal, que aquele povo que tinha visto aquele grande avivamento, aquele grande milagre acontecer, iam retornar para Deus, iam professar a sua fé em Deus. A palavra de Deus vai dizer no capítulo 18, 19 e 20, que o povo foi embora, cada um voltou para sua casa, e o profeta se encontrou sozinho, depois do maior avivamento que ele tinha feito na história de Israel. Gente, que coisa! E o profeta ficou desanimado. A palavra vai dizer: povo, nada mudou. Os versículos vão dizer ali, contextualizando um pouco, que os profetas de Baal, com Jezabel, que era a que comandava tudo aquilo, eles foram se banquetear, foram comer, como se nada tivesse acontecido. Aí Elias, ele sai daquele cenário e vai para o deserto. Ficou bravo, ficou revoltado, ao ponto de se deitar debaixo de uma árvore espinhosa lá e pedir a Deus a morte. Vocês se lembram disso? Ele dizia: Senhor, eu quero morrer, conceda a minha morte. Eu estou num esgotamento muito grande. E olha que tinha vivido algo extraordinário na presença de Deus. Irmãos, eu e você não estamos imunes a isso. Nós somos homens e mulheres usados por Deus, mas há momentos na nossa vida em que nós fraquejamos, mas Deus não desistiu de Elias. E quando Elias estava ali desejando a morte, Deus não chegou ali e ele colocou Elias no colo e disse: filho, eu vou te dar um descanso. Você tem trabalhado muito para mim. Eu vou diminuir as provas. Porque é isso que a gente pede a Deus, sim ou não? Elias estava lá pedindo a morte, dormindo na areia de um deserto escaldante de 50, 60 graus. Não sentia nem o calor. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo descer do céu e colocou um pão. Está dizendo para você: olha, pega esse pão, se alimenta, se levanta, porque você tem uma missão para cumprir. O teu sim foi irrevogável para mim. É isso que Deus faz conosco. É essa a resposta de Deus. Então vejam, irmãos, a partir do versículo 16, é por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem interior, nosso interior renova-se dia para dia. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporcionará um peso eterno de glória incomensurável, porque não miramos as coisas que vemos, mas sim as que se veem, pois as coisas que se veem são temporárias e as que se veem não se veem, são eternas. Vamos aplaudir essa palavra. Irmãos, olha, por mais que eu e você exteriormente estejamos desconjuntados, talvez até os outros olham para mim, para você e falam: nossa, eu estou com dó desse irmão. Que luta, que sofrimento. Alguns podem até confundir que o irmão esteja no estado de pecado, por isso que está passando por tanta luta, tanta provação, tanto sofrimento. É verdade ou não é? E não sabe o que a gente está vivendo, o combate espiritual que a gente está vivendo. E mesmo que exteriormente nos vejam assim, destroçado, acabado, interiormente aqueles que permitem o ressuscitado entrar, o ressuscitado vai renovando o meu e o teu interior dia após dia. Irmãos, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Essa semana eu cheguei para abrir a minha loja no meu trabalho, na segunda-feira. Quando eu abri a porta,
eu me deparei com uma cena devastadora. Entraram no final de semana dentro da loja e roubaram absolutamente tudo que tinha dentro dela. Tudo. Só deixaram mesas e cadeiras. E ainda levaram mais 2 carros. Roubaram. E eu fui olhando aquela cena. É uma loja de automóveis. Eu fui olhando aquela cena e em nenhum momento eu questionei a Deus. Em nenhum momento eu reclamei com Deus. Em nenhum momento eu perguntei para Deus o porquê disso tudo. Eu apenas louvei o nome do Senhor. Apenas louvei. Eu poderia muito bem, meus irmãos, ter reclamado com Deus. Mas eu te sirvo, Jesus. Eu cuido das tuas coisas. O Senhor não cuidou, não guardou a minha casa. Entrou um ladrão, roubou absolutamente tudo. Agora eu vou ficar chateado com o Senhor. Eu não vou mais querer te servir não, Jesus. Poderia sim ou não fazer isso? Poderia. E muitas vezes nós somos tentados a fazer isso, irmãos. Qualquer coisa que acontece conosco, já estamos questionando a Deus, já estamos reclamando com Deus. Não. Vamos falar como Jó. A esposa de Jó estava ali diante dele falando: olha, esse Deus que tu serve, que tu tema, que tu não abandona, já permitiu que tu perdesse tudo? Nega esse Deus. E Jó ali responde, a gente sabe disso. Na Sagrada Escritura, Jó vai responder à sua esposa: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque se o mal te rouba hoje alguma coisa, pode ter certeza que Deus vai te restituir com muito mais, meu irmão, se você permanecer fiel a Ele. Com muito mais, Deus vai te restituir. O Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. A beata Helena Guerra vai dizer que nada falta ao homem que diz ao Espírito Santo, a alma que diz ao Espírito Santo, vem. Nada falta à alma que diz ao Espírito Santo, vem. Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É gratuito para mim e para você. Então, nesse cenáculo de hoje, Jesus ele entra e nos promete 4 coisas. A primeira, a paz. Diga bem alto: a paz. A paz que excede todas as coisas, amém? Meu irmão, não existe nada maior, nada que pode superar, nada, absolutamente nada, a paz de Deus no meu e no teu coração. Ela excede, ela é maior do que todas as coisas que pode acontecer comigo e contigo. Depois Jesus nos envia testemunhar com alegria, servir o Senhor com alegria. Hoje, no início desse ano, há um envio de Deus ao outro, há um envio de Deus ao grupo de oração, há um envio de Deus para a reconstrução de vidas. A Andréa falava agora há pouco na condução que nós precisamos olhar para o outro. Quantas vezes você lá no seu grupo de oração, você coordenador de grupo de oração, você serve do grupo, vocês se sentaram para ouvir um ao outro? Talvez tenham pessoas lá no seu grupo de oração que estão vivendo situações que você nem imagina que estão passando, porque nós não estamos cuidando do sagrado que nos foi confiado. Eu digo a vocês, meus irmãos, a vida que nos foi confiada vale muito. Por isso que precisamos cuidar do outro. Cada grupo de oração precisa dar o seu melhor, para que quando aquelas pessoas entrarem naquele cenáculo onde nos encontramos, elas possam ter uma experiência com o ressuscitado, elas possam também sair com o coração cheio de alegria, elas possam viver a experiência do envio de Deus, do chamado de Deus, que elas possam viver a experiência do batismo no Espírito Santo. Depois o Senhor, Ele concede a cada um de nós a unção, esse Espírito Santo que é dado em profusão a cada um de nós. Irmãos, o Espírito Santo, a renovação tem como identidade essa presença dEle no meio de nós. Esse batismo no Espírito Santo é a identidade que eu e você carregamos em nossa veia. Então nada de tristeza mais, nada de portas fechadas ao longo desse ano de 2024, e que assim siga a nossa vida até o final, até o último suspiro que eu e você vamos dar.
nada de tristeza nesse servir, que todos os dias eu e você possamos verdadeiramente pedir um novo Pentecostes ao Senhor, pedir uma nova efusão do Espírito Santo. Irmãos, a moção de Deus para todo o Brasil nesse ano é fortalecer os grupos de oração. Conselho distrital, tivemos reuniões sábado agora, reunião o ano passado. Nós vamos visitar vocês, viu? Cada grupo de oração. Nós vamos fazer o mesmo caminho de Jesus. O mesmo caminho de Jesus. E visitar, irmãos, nos impele em permanecer. Não dá para fazer só uma visita e depois ir embora e vocês continuarem lá. Haverá situações dentro da renovação de grupo de oração que os conselhos setoriais vão montar uma tenda lá ao longo de 2-3 meses, consertando as redes com cada um de vocês. Quando as redes estiverem consertadas para a pescaria, vocês vão estar aptos para fazer com que a vontade de Deus aconteça. Amados, olhem para os grupos de oração. Deem a vida de vocês, se preciso, pelos grupos de oração. As tribulações, os medos querem nos paralisar. Se tem uma arma que o inimigo quer usar para que eu e você fique parado, é justamente o medo e o fechamento do nosso coração para a vontade de Deus. É tempo de reconstruir o grupo de oração. É tempo de olhar para o maior evento da renovação carismática católica. É o teu grupo de oração. Aonde eu prego aí, eu saio dizendo a todo mundo: o melhor grupo de oração que tem no mundo é o grupo de oração Santa Bárbara, onde eu participo. É o seu, e o seu? É o seu? Ah, é? Então aplaude o teu grupo de oração. É o melhor grupo de oração do mundo. E nós precisamos trabalhar para isso. Precisamos trabalhar para isso. A paz esteja convosco. Olha para esse irmão que está aí do teu lado e diz para ele: a paz esteja convosco. Olha para Jesus, fala para o irmão: olha para Jesus. Enche o teu coração de alegria. Ele te envia hoje, amanhã, todos os dias. Você tem o envio de Deus, mas você não vai sozinho. Ele te dá o Espírito Santo, Ele te dá unção, Ele te capacita para toda boa obra. Amém? Quem quer viver essa graça hoje? Então fica de pé, meu irmão, e com os braços erguidos, eleve a sua voz, eleve a sua oração agora a Deus, e diga: eu estou aqui, Deus. Se eu não estava caminhando na tua vontade, aqui estou, Senhor. Entra no cenáculo da minha vida. Se eu não tiver força, Senhor, para abrir o meu coração, entra, intervém e derrama a tua paz. Enche o meu coração de alegria, enche o meu coração com a unção do teu Espírito. Ora, meu irmão, levante os braços. Carismático, levanta os braços. Levanta, pode ser melhor, levanta mais alto. Toca o céu, vai, toca o céu aí. Agora ora, solte a tua voz. Ora agora, pede ao Senhor agora o ressuscitado para entrar na tua vida. Diga: entra, ressuscitado. Entra, Jesus. Entra no cenáculo da minha vida. Entra no cenáculo do meu grupo de oração. Entra nesse grande cenáculo, Senhor, que é a RCC aqui em Brasília. Entra, Senhor, e derrama a tua paz sobre cada um de nós. Ori cantaria la mandaria la baria la hala la cantaria la bahala la. Ori canta la shuri canta la baria la hala la cantaria la baria la. Ori canta la hala la cantaria la mandaria. Ora, meu irmão, solte a sua voz. O ressuscitado está no nosso meio. Com seus olhos fechados, contempla Jesus. O ressuscitado está aqui. Ele veio. Ele é o nosso Deus. Não há portas fechadas para Jesus, amém? Ora, não há portas fechadas para Jesus. Ora, pede a Ele para tocar na tua vida, para tocar nos teus medos, para tocar nas tuas frustrações, no desânimo do teu coração. Pede ao ressuscitado para que Ele te dê uma vida nova,
para que Ele faça nova todas as coisas na minha e na sua vida. Pede alegria, meu irmão. Levanta os braços, não baixa não, meu irmão. Ergue os braços, ora no Espírito. Eu quero ouvir só vocês no Espírito, aumente o volume. Ore, canta, está muito baixo ainda, aumente o volume, em nome de Jesus. Tem gente que não está conseguindo orar. Abra o coração, facilita para Jesus, irmão. Deixa a porta aberta para Ele, amado. Você é um servo amado dEle. Você não é qualquer um. Você foi escolhido a dedo pelo Senhor. Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das minhas lutas. Ele não vai te abandonar, Ele não vai me abandonar. Creia nisso, ore. Aumente o volume da oração. Para um pouquinho o instrumento. Ora no Espírito. Ora no Espírito, ora, igreja. Ainda está baixo, irmãos, pode ser melhor. Ora, meu irmão, pode ser melhor. Isso. Consegue levantar mais um pouquinho o braço? A gente desaprendeu muita coisa, irmãos. Parece que o tempo e as provações têm tirado algumas habilidades que o Espírito Santo nos dá, como renovação carismática católica. Não tenha medo de erguer os braços e a tua voz em nome de Jesus. Isso, ora pela tua vida. Esse é o primeiro momento de oração. Ora por esse cenáculo que é o teu coração. Jesus, Ele vai ao teu encontro, Ele entra no cenáculo da tua vida. Ele transforma, Ele cura. A paz é cura, é libertação para as nossas vidas. Ore pelo seu grupo de oração agora. Peça a Jesus ressuscitado para que Ele entre no grupo de oração que você participa, que você serve. Irmãos, eu não estou conseguindo ouvir vocês orando. Deixa o Espírito Santo provocar essa eloquência na oração. Vai balançando o teu corpo e vai orando. Vai balançando o teu corpo e vai se abandonando no Senhor. Vamos fazer pegar fogo esse cenáculo. Vamos fazer o fogo do Espírito aquecer o nosso coração. Ore. Não olhe para o lado, não olhe para quem está do seu lado. Ore, meu irmão, olhe para Jesus. Não tire os seus olhos do Senhor. Olhe para Jesus. Ore pelo seu grupo de oração. Ore pelo seu grupo. Shiri cantaria la mandaria la cantara la baria la hala la cantaria la baria la. Ori cantara la hala la cantaria la mandaria la. Shiri cantara la hala la cantaria la mandaria la baria la. Tem pessoas que não estão conseguindo orar. Parece que a gente está num seminário de vida, pedindo às pessoas, insistindo para orar. Servo, abre a boca, ora. Você vai continuar com o seu coração fechado para Deus? É ano de portas abertas. Talvez esteja difícil para você orar, diante das circunstâncias da sua vida. Pede ao Espírito Santo auxílio agora. E ore mesmo. Esse é o cenáculo da manifestação divina de Jesus, do Cristo ressuscitado em nosso meio. Shiri cantaria la mandaria la cantaria la baria la baria la galega la barai shandala la. Ori cantara la hala la cantaria la. Oi shandala la cantaria la mandaria la. Ore pela sua família, servo. Porque sem ela você não vai conseguir servir a Deus. Peça ao ressuscitado que entre no cenáculo da tua casa, da tua família agora. Quantas situações difíceis você está vivendo na tua casa? Desemprego, situação financeira, dívidas, tantas outras realidades, adultério, mentiras. O inimigo tem investido para destruir tua família. Deixa o ressuscitado entrar agora e dar a paz à tua casa. Sem a nossa família, nós não conseguimos servir a Deus. Peça ao Senhor que entre no cenáculo da tua casa,
Que Ele visite agora os seus, o teu marido que está nas drogas, o teu filho que está na bebida, o teu marido que está na bebida, enfim, os vícios que estão na tua casa. Peça ao ressuscitado agora que visite, que leve a paz, que leve a alegria para a tua casa. Quantas esposas aqui não sentem alegria na vida matrimonial? Quantos homens não vivem a alegria do casamento, a alegria de ser pai, de ser mãe, a alegria de ter uma família? Porque são tantas situações difíceis, são tantas lutas, são tantas provas, que o teu coração tem se fechado para as promessas de Deus. Hoje é dia, Senhor, do Senhor entrar em todas as realidades da nossa vida. Ora pelo teu trabalho, ali também é um cenáculo, aonde Jesus precisa entrar, aonde a paz precisa reinar, aonde há brigas, aonde há ciúmes, aonde há pessoas que querem passar por cima de você, querem te humilhar. Ore por você que está desempregado, você homem que é provedor da tua casa, ore, diga para Jesus entrar no cenáculo do teu coração, colocar paz diante dessa situação difícil que você está passando, vivendo. As contas estão chegando e você não tem como pagar. Deus é Deus, irmãos, Ele não vai nos abandonar, creia nisso. Deus não te chamou para servir a Ele, para você ser humilhado por esse mundo, não. Ele te chamou para a glória do nome dEle, para contemplar a face dEle. Sustenta a oração, não para não. Ainda temos alguns minutos de oração. Ora, renovação carismática. Que essa seja a nossa postura ao longo desse ano de 2024. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não para de orar não, irmão, não para, em nome de Jesus. Segura a oração, sustenta, combate o bom combate. Ainda que exteriormente eu e você esteja acabado, desconfigurado, o nosso interior se renova dia após dia. Deixa o Espírito agir no teu interior, deixa o Espírito Santo tocar no teu interior. Jesus está preocupado com o teu interior, como está a tua vida interior, porque Ele pode transformá-la. Ore canta lá, shuri canta lá, baria lá, cantaria lá. O Espírito Santo está tocando em muitos servos aqui. Continue orando. Você veio a esse cenáculo e você ia dar uma última oportunidade a Deus. Era o que você pensava, porque quem dá oportunidade a nós é Deus, de servir a Ele. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu te chamei há mais de 10 anos, e o meu chamado ele permanece da mesma forma, porque eu acredito em você. Meu irmão, reassuma o teu lugar dentro do grupo de oração. Reassume o teu lugar onde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Nós queremos ministrar essa canção, amados. Essa canção que é a música da palavra norteadora do ano. O Ministério de Música vai falando a letra e nós vamos acompanhando, amém? Mas continue em clima de oração. Fecha teus olhos. Respira. O ressuscitado está aqui. Você crê? Eu creio, eu tenho certeza que Ele está aqui. Deixa Ele cuidar de você, assim como Ele cuidou dos discípulos. Tudo que você precisa, tudo o que eu preciso, é o Senhor. Nós não precisamos de mais nada, irmãos, nessa vida. Ontem na reunião do conselho, o Senhor dava a visualização de uma grande montanha. E nessa montanha refletia a sombra de muitas pessoas que ficavam como que impregnadas ali, desenhadas naquela montanha.
Nós sabemos que na Sagrada Escritura, a montanha representa Deus. Aquelas sombras que estavam ali, a qual não víamos a face, é cada um de nós. O que nós precisamos é de Deus. O que nós precisamos é estar em Deus. As outras coisas, confiemos a Ele, tudo. Está doendo? Confia. Está difícil? Confia. Os homens já falaram para você que já não tem mais jeito essa situação? Já te falaram? Confia no Senhor. Permaneça na rocha. Porque é só o que eu e você precisamos, é estar em Deus. Cantemos. Coloca a mão sobre o seu coração, com os olhos fechados. Fui chamado a ser discípulo do Senhor. Seguir os seus passos aonde que preciso Seguir for. os seus passos aonde preciso for. Levar o seu amor e a sua paz. Levar o seu amor e a sua paz. E dizer que Cristo vive e E reina. dizer que Cristo vive Pelos e séculos, reina. amém. Pelos séculos, amém. Lá do início, de novo. Chamado a ser discípulo do Senhor. Fui chamada a ser discípulo do Senhor. Seguir os seus passos aonde preciso for. Seguir os seus passos aonde preciso Levar o seu amor e a sua paz. Levar o seu amor e a sua paz. E dizer que Cristo vive e reina. E dizer pelos que séculos, Cristo amém. vive e reina pelos séculos, amém. A Levante paz os seus esteja braços convosco. agora. Levante os braços. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me amou, Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio a Eu vós. vos envio a A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, Assim como o Pai me eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. O Senhor me dava uma moção aqui agora, de nós fazermos pequenos cenáculos, que representasse os grupos de oração da Renovação Carismática Católica aqui em Brasília. Aí próximo de você, fica de 6 em 6. Isso, rapidinho. Ainda em clima de oração, não dispersa não, irmão. Isso. Não dá para a gente pedir para procurar o seu grupo de oração, nós somos muito, ia demorar muito. Mas fica de 6 em 6. Essas pessoas que estarão aí nesses cenáculos são aqueles que servem nesse grupo de oração. Orem agora uns pelos outros, pegando a mão desse irmão. Amados, olha, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa antes de nós começarmos a orar. Percebam uma coisa. Os discípulos estavam, a palavra de Deus vai dizer que eles estavam com as portas fechadas e com medo, sim ou não? Sim. Mas uma coisa nós temos que perceber no Evangelho de João, no capítulo 20. Eles estavam unidos. As portas estavam fechadas, estavam com medo, mas havia algo que estava muito ao favor daqueles homens e mulheres. Eles estavam unidos. Quando nós estamos unidos, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo nos vem. Quando nós estamos unidos, nada pode tirar o nosso foco da nossa missão. Ore agora uns pelos outros e nessa tenda, ore pelo seu grupo de oração. Traga à existência os servos que servem com você no grupo de oração. E peça a Jesus nessa oração que Ele entre no teu grupo de oração. Pode ser segurando na mão mesmo. E segurando na mão desse irmão. E ore agora uns pelos outros. Peça ao Senhor agora que nos dê força, nos dê paz, nos dê unção, nos dê alegria, para fortalecer os grupos de oração, o meu grupo de oração, o teu grupo de oração.
Peça nesse momento de oração um novo e poderoso derramamento do Espírito Santo, uma poderosa efusão do Espírito Santo capaz de arrebentar todas as portas, de arrebentar com todo medo, com toda desilusão, com toda dor, com toda guerra, com todo conflito que há no teu grupo de oração. Peça ao Espírito Santo agora que Ele venha rompendo com todo o mal, rompendo com todas as trevas, que o inimigo que tem tentado destruir o meu e o teu grupo de oração, que ele parta em retirada agora, em nome de Jesus, que ele parta em retirada da minha vida, da tua vida, da minha, da tua família. Nós somos um povo de Deus, nós somos do ressuscitado, nós somos o povo da unção de Deus. Então ore, meu irmão, ore pelo teu grupo de oração, peça esse novo Pentecostes. Shiria la mambaria la cantaria la mandaria la baria la mandaria la baria la mandaria Shandara la canta la hala la cantaria la baria la badaria la mandaria Ori canta la mambaria la mandaria la mandaria la. Continue orando. O Senhor me dá a visualização de muitas portas sendo arrebentadas mesmo, portas sendo quebradas, ficando apenas um vão aonde aquela porta estava. E o Senhor ia dizendo ao meu coração que Ele está arrebentando as portas que estavam fechadas de muitos grupos de oração, aonde as pessoas não se sentiam mais atraídas, nem o servo se sentia atraído aí ao grupo de oração. O Senhor vai dizer ao meu coração que essas portas permanecerão abertas, porque aquilo que Ele abre, nenhum homem pode fechar. Shiricanta la la mandaria la mandaria la mandaria la cantaria la ori canta la la baria la cantaria la. Peça esse sopro de vida, um sopro de vida para o teu grupo de oração, um sopro de vida nova, uma poderosa manifestação do Espírito Santo em cada grupo de oração desse imenso Distrito Federal. Os dons, os carismas sejam manifestados de forma extraordinária. Ore, ore. Nós vamos continuar orando por mais um minutinho. Nós vamos fazer um silêncio depois para ouvir a Deus e retomaremos para concluir com essa música. Aumenta só um pouquinho o volume da tua oração. Eleva a tua voz mais um pouquinho a Deus. Isso. Senhor, nós oramos, nós clamamos sobre os cenáculos que acontecem semanalmente em nossas paróquias. Senhor, esse é o grande evento que nós queremos ver a Tua presença em nosso meio. A cada semana Jesus entra em nossos grupos de oração, trazendo a Tua paz, a alegria, a força, o vigor do Teu Espírito. Nós queremos apenas, Senhor, o Teu envio, com todas as consequências que Ele traz. Te pedimos, Senhor, que nos conceda essa graça, de permanecermos firmes no Espírito, de sermos constantes no Espírito, que olhemos, Senhor, uns para os outros, que fortalecemos, Senhor, uns aos outros, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Obrigado, Senhor. Vamos fazer um profundo silêncio.
Senhor quer falar em profecia, o Senhor quer falar em palavra de ciência, de sabedoria, conosco. Ouçamos. O irmão continue a profecia em nome de Jesus. Tinha um irmão com uma profecia, ela não saiu toda. Tem muitas pessoas em nosso meio com profecias, palavras de ciência, e nós vamos fazer da seguinte forma: você vai escrever aquilo que Deus está falando ao teu coração e vai entregar aqui para algum membro do conselho, para que chegue a cada um de nós aquilo que é da soberana vontade de Deus. Vai louvando o Senhor agora, vai agradecendo a Deus, tomando posse de tudo aquilo que Ele... Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louva a Deus pelo teu grupo de oração. Diga, Senhor, muito obrigado pelo grupo de oração que participa. Por essa graça, Senhor, que me é concedida, servir ao Senhor por meio desse grupo de oração. Muito obrigado. Glórias a Ti, Jesus. Ainda como grupo de oração aí, unido, nós vamos retomar essa canção, concluindo esse momento de pregação e oração. Cantemos com o ministério. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a eu vós. vos envio a vós. Eu vos envio. Eu vos envio a vós. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio. Povo, nada mudou. Os versículos vão dizer ali, contextualizando um pouco, que os profetas de Baal, com Jezabel, que era a que comandava tudo aquilo, eles foram se banquetear, foram comer, como se nada tivesse acontecido. Aí Elias, ele sai daquele cenário e vai para o deserto. Ficou bravo, ficou revoltado, ao ponto de se deitar debaixo de uma árvore espinhosa lá, e pedir a Deus a morte. Vocês se lembram disso?
Ele dizia: Senhor, eu quero morrer, conceda a minha morte. Eu estou num esgotamento muito grande. E olha que tinha vivido algo extraordinário na presença de Deus. Irmãos, eu e você não estamos imunes a isso. Nós somos homens e mulheres usados por Deus, mas há momentos na nossa vida em que nós fraquejamos, mas Deus não desistiu de Elias. E quando Elias estava ali desejando a morte, Deus não chegou ali e Elias colocou Elias no colo e disse: filho, eu vou te dar um descanso. Você tem trabalhado muito para mim. Eu vou diminuir as provas. Porque é isso que a gente pede a Deus, sim ou não? Elias estava lá pedindo a morte, dormindo na areia de um deserto escaldante de 50, 60 graus. Não sentia nem o calor. Está dizendo para você: olha, pega esse pão, se alimenta, se levanta, porque você tem uma missão para cumprir. O teu sim foi irrevogável para mim. É isso que Deus faz conosco. É essa a resposta de Deus. Então vejam, irmãos, a partir do versículo 16, é por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem interior, nosso interior renova-se dia para dia. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporcionará um peso eterno de glória incomensurável, porque não miramos as coisas que vemos, mas sim as que se veem. Pois as coisas que se veem são temporárias, e as que se veem não se veem, são eternas. Vamos aplaudir essa palavra. Irmãos, olha, por mais que eu e você exteriormente estejamos desconjuntados, talvez até os outros olham para mim, para você e falam: nossa, eu estou com dó desse irmão. Que luta, que sofrimento. Alguns podem até confundir que o irmão esteja no estado de pecado, por isso que está passando por tanta luta, tanta provação, tanto sofrimento. É verdade ou não é? E não sabe o que a gente está vivendo, o combate espiritual que a gente está vivendo. E mesmo que exteriormente nos vejam assim, destroçado, acabado, interiormente aqueles que permitem o ressuscitado entrar, o ressuscitado vai renovando o meu e o teu interior dia após dia. Irmãos, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Essa semana eu cheguei para abrir a minha loja no meu trabalho, na segunda-feira. Quando eu abri a porta, eu me deparei com uma cena devastadora. Entraram no final de semana dentro da loja e roubaram absolutamente tudo que tinha dentro dela. Tudo. Só deixaram mesas e cadeiras. E ainda levaram mais 2 carros. Roubaram. E eu fui olhando aquela cena. É uma loja de automóveis. Eu fui olhando aquela cena e em nenhum momento eu questionei a Deus. Em nenhum momento eu reclamei com Deus. Em nenhum momento eu perguntei para Deus o porquê disso tudo. Eu apenas louvei o nome do Senhor. Apenas louvei. Eu poderia muito bem, meus irmãos, ter reclamado com Deus. Mas eu te sirvo, Jesus. Eu cuido das tuas coisas. O Senhor não cuidou, não guardou a minha casa. Entrou um ladrão, roubou absolutamente tudo. Agora eu vou ficar chateado com o Senhor. Eu não vou mais querer te servir não, Jesus. Poderia sim ou não fazer isso? Poderia. E muitas vezes nós somos tentados a fazer isso, irmãos. Qualquer coisa que acontece conosco, já estamos questionando a Deus, já estamos reclamando com Deus. Não. Vamos falar como Jó. A esposa de Jó estava ali diante dele falando: olha, esse Deus que tu serve, que tu tema, que tu não abandona, já permitiu que tu perdesse tudo? Nega esse Deus. E Jó ali responde, a gente sabe disso. Na Sagrada Escritura, Jó vai responder à sua esposa: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque se o mal te rouba hoje alguma coisa, pode ter certeza
que Deus vai te restituir com muito mais, meu irmão, se você permanecer fiel a Ele. Com muito mais, Deus vai te restituir. O Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. A beata Helena Guerra vai dizer que nada falta ao homem que diz ao Espírito Santo, a alma que diz ao Espírito Santo, vem. Nada falta à alma que diz ao Espírito Santo, vem. Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É gratuito para mim e para você. Então, nesse cenáculo de hoje, Jesus ele entra e nos promete 4 coisas. A primeira, a paz. Diga bem alto: a paz. A paz que excede todas as coisas, amém? Meu irmão, não existe nada maior, nada que pode superar, nada, absolutamente nada, a paz de Deus no meu e no teu coração. Ela excede, ela é maior do que todas as coisas que pode acontecer comigo e contigo. Depois Jesus nos envia testemunhar com alegria, servir o Senhor com alegria. Hoje, no início desse ano, há um envio de Deus ao outro, há um envio de Deus ao grupo de oração, há um envio de Deus para a reconstrução de vidas. A Andréa falava agora há pouco na condução que nós precisamos olhar para o outro. Quantas vezes você lá no seu grupo de oração, você coordenador de grupo de oração, você serve do grupo, vocês se sentaram para ouvir um ao outro? Talvez tenham pessoas lá no seu grupo de oração que estão vivendo situações que você nem imagina que estão passando, porque nós não estamos cuidando do sagrado que nos foi confiado. Eu digo a vocês, meus irmãos, a vida que nos foi confiada vale muito. Por isso que precisamos cuidar do outro. Cada grupo de oração precisa dar o seu melhor, para que quando aquelas pessoas entrarem naquele cenáculo onde nos encontramos, elas possam ter uma experiência com o ressuscitado, elas possam também sair com o coração cheio de alegria, elas possam viver a experiência do envio de Deus, do chamado de Deus, que elas possam viver a experiência do batismo no Espírito Santo. Depois o Senhor, Ele concede a cada um de nós a unção, esse Espírito Santo que é dado em profusão a cada um de nós. Irmãos, o Espírito Santo, a renovação tem como identidade essa presença dEle no meio de nós. Esse batismo no Espírito Santo é a identidade que eu e você carregamos em nossa veia. Então nada de tristeza mais, nada de portas fechadas ao longo desse ano de 2024, e que assim siga a nossa vida até o final, até o último suspiro que eu e você vamos dar. Nada de tristeza nesse servir, que todos os dias eu e você possamos verdadeiramente pedir um novo Pentecostes ao Senhor, pedir uma nova efusão do Espírito Santo. Irmãos, a moção de Deus para todo o Brasil nesse ano é fortalecer os grupos de oração. Conselho distrital, tivemos reuniões sábado agora, reunião o ano passado. Nós vamos visitar vocês, viu? Cada grupo de oração. Nós vamos fazer o mesmo caminho de Jesus. O mesmo caminho de Jesus. E visitar, irmãos, nos impele em permanecer. Não dá para fazer só uma visita e depois ir embora e vocês continuarem lá. Haverá situações dentro da renovação de grupo de oração que os conselhos setoriais vão montar uma tenda lá ao longo de 2, 3 meses, consertando as redes com cada um de vocês. Quando as redes estiverem consertadas para a pescaria, vocês vão estar aptos para fazer com que a vontade de Deus aconteça. Amados, olhem para os grupos de oração. Deem a vida de vocês, se preciso, pelos grupos de oração. As tribulações, os medos querem nos paralisar. Se tem uma arma que o inimigo quer usar para que eu e você fique parado, é justamente o medo e o fechamento do nosso coração para a vontade de Deus. É tempo de reconstruir o grupo de oração. É tempo de olhar para o maior evento da renovação carismática católica. É o teu grupo de oração. Aonde eu prego aí, eu saio dizendo a todo mundo:
o melhor grupo de oração que tem no mundo é o grupo de oração Santa Bárbara, onde eu participo. É o seu e o seu? É o seu? Ah, é? Então aplaude o teu grupo de oração. É o melhor grupo de oração do mundo. E nós precisamos trabalhar para isso. Precisamos trabalhar para isso. A paz esteja convosco. Olha para esse irmão que está aí do teu lado e diz para ele: a paz esteja convosco. Olha para Jesus, fala para o irmão: olha para Jesus. Enche o teu coração de alegria. Ele te envia hoje, amanhã, todos os dias. Você tem o envio de Deus, mas você não vai sozinho. Ele te dá o Espírito Santo, Ele te dá unção, Ele te capacita para toda boa obra. Amém? Quem quer viver essa graça hoje? Então fica de pé, meu irmão, e com os braços erguidos, eleve a sua voz, eleve a sua oração agora a Deus, e diga: eu estou aqui, Deus. Se eu não estava caminhando na tua vontade, aqui estou, Senhor. Entra no cenáculo da minha vida. Se eu não tiver força, Senhor, para abrir o meu coração, entra, intervém e derrama a tua paz. Enche o meu coração de alegria. Enche o meu coração com a unção do teu Espírito. Ora, meu irmão, levante os braços. Carismático, levanta os braços. Levanta, pode ser melhor, levanta mais alto. Toca o céu, vai, toca o céu aí. Agora ora, solte a tua voz. Ora agora, pede ao Senhor agora o ressuscitado para entrar na tua vida. Diga: entra, ressuscitado. Entra, Jesus. Entra no cenáculo da minha vida. Entra no cenáculo do meu grupo de oração. Entra nesse grande cenáculo, Senhor, que é a RCC aqui em Brasília. Entra, Senhor, e derrama a tua paz sobre cada um de nós. Ori cantaria la mandaria la baria la hala la cantaria la bahala la. Ori canta la shuri canta la baria la hala la cantaria la baria la. Ori canta la hala la cantaria la mandaria. Ora, meu irmão, solte a sua voz. O ressuscitado está no nosso meio. Com seus olhos fechados, contempla Jesus. O ressuscitado está aqui. Ele veio. Ele é o nosso Deus. Não há portas fechadas para Jesus, amém? Ora, não há portas fechadas para Jesus. Ora, pede a Ele para tocar na tua vida, para tocar nos teus medos, para tocar nas tuas frustrações, no desânimo do teu coração. Pede ao ressuscitado para que Ele te dê uma vida nova, para que Ele faça nova todas as coisas na minha e na sua vida. Pede alegria, meu irmão. Levanta os braços. Não baixa não, meu irmão. Ergue os braços, ora no Espírito. Eu quero ouvir só vocês orando no Espírito. Aumente o volume. Ori canta la yala la baria la baria la hala la. Está muito baixo ainda, aumente o volume. Em nome de Jesus. Tem gente que não está conseguindo orar. Abra o coração. Facilita para Jesus, irmão. Deixa a porta aberta para Ele, amado. Você é um servo amado dEle. Você não é qualquer um. Você foi escolhido a dedo pelo Senhor. Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das minhas lutas. Ele não vai te abandonar. Ele não vai me abandonar. Creia nisso, ore. Aumente o volume da oração. Para um pouquinho o instrumento. Ora no Espírito. Ora no Espírito, ora, igreja. Ainda está baixo, irmãos, pode ser melhor. Ora, meu irmão, pode ser melhor. Isso. Consegue levantar mais um pouquinho o braço? A gente desaprendeu muita coisa, irmãos. Parece que o tempo e as provações têm tirado algumas habilidades que o Espírito Santo nos dá, como renovação carismática católica. Não tenha medo de erguer os braços e a tua voz em nome de Jesus. Isso, ora pela tua vida. Esse é o primeiro momento de oração. Ora por esse cenáculo que é o teu coração. Jesus, Ele vai ao teu encontro, Ele entra no cenáculo da tua vida.
Ele transforma, Ele cura. A paz é cura, é libertação para as nossas vidas. Ore pelo seu grupo de oração agora. Peça a Jesus ressuscitado para que Ele entre no grupo de oração que você participa, que você serve. Irmãos, eu não estou conseguindo ouvir vocês orando. Deixa o Espírito Santo provocar essa eloquência na oração. Vai balançando o teu corpo e vai orando. Vai balançando o teu corpo e vai se abandonando no Senhor. Vamos fazer pegar fogo esse cenáculo. Vamos fazer o fogo do Espírito aquecer o nosso coração. Ore, 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 ore. Não olhe para o lado, não olhe para quem está do seu lado. Ore, meu irmão, olhe para Jesus. Não tire os seus olhos do Senhor. Olhe para Jesus. Ore pelo seu grupo de oração. Ore pelo seu grupo. Shiri cantaria la mandaria la cantara la baria la hala la cantaria la baria la. Ori cantara la hala la cantaria la mandaria la. Shiri cantara la hala la cantaria la mandaria la baria la. Tem pessoas que não estão conseguindo orar. Parece que a gente está num seminário de vida, pedindo às pessoas, insistindo para orar. Servo, abre a boca, ora. Você vai continuar com o seu coração fechado para Deus? É ano de portas abertas. Talvez esteja difícil para você orar, diante das circunstâncias da sua vida. Pede ao Espírito Santo auxílio agora. E ore, 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 ore mesmo. Esse é o cenáculo da manifestação divina de Jesus, do Cristo ressuscitado em nosso meio. Shri cantaria la mandaria la cantaria la baria la baria la galega la bara xandala la. Ori cantara la hala la cantaria la. Oi xandala la cantaria la mandaria la. Ore pela sua família, servo. Porque sem ela você não vai conseguir servir a Deus. Peça ao ressuscitado que entre no cenáculo da tua casa, da tua família agora. Quantas situações difíceis você está vivendo na tua casa? Desemprego, situação financeira, dívidas, tantas outras realidades, adultério, mentiras. O inimigo tem investido para destruir tua família. Deixa o ressuscitado entrar agora e dar a paz à tua casa. Sem a nossa família, nós não conseguimos servir a Deus. Peça ao Senhor que entre no cenáculo da tua casa, que Ele visite agora os seus, o teu marido que está nas drogas, o teu filho que está na bebida, o teu marido que está na bebida, enfim, os vícios que estão na tua casa. Peça ao ressuscitado agora que visite, que leve a paz, que leve a alegria para a tua casa. Quantas esposas aqui não sentem alegria na vida matrimonial? Quantos homens não vivem a alegria do casamento? A alegria de ser pai, de ser mãe, a alegria de ter uma família, porque são tantas situações difíceis, são tantas lutas, são tantas provas, que o teu coração tem se fechado para as promessas de Deus. Hoje é dia, Senhor, do Senhor entrar em todas as realidades da nossa vida. Ora pelo teu trabalho, ali também é um cenáculo, aonde Jesus precisa entrar, aonde a paz precisa reinar, aonde há brigas, aonde há ciúmes, aonde há pessoas que querem passar por cima de você, querem te humilhar. Ore por você que está desempregado, você homem que é provedor da tua casa, ore, diga para Jesus entrar no cenáculo do teu coração, colocar paz diante dessa situação difícil que você está passando, vivendo. As contas estão chegando e você não tem como pagar. Deus é Deus, irmãos, Ele não vai nos abandonar, creia nisso. Deus não te chamou para servir a Ele, para você ser humilhado por esse mundo, não. Ele te chamou para a glória do nome dEle, para contemplar a face dEle. Sustenta a oração, não para não.
Ainda temos alguns minutos de oração. Ora, renovação carismática. Que essa seja a nossa postura ao longo desse ano de 2024. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não para de orar não, irmão, não para, em nome de Jesus. Segura a oração, sustenta, combate o bom combate. Ainda que exteriormente eu e você esteja acabado, desconfigurado, o nosso interior se renova dia após dia. Deixa o Espírito agir no teu interior, deixa o Espírito Santo tocar no teu interior. Jesus está preocupado com o teu interior, como está a tua vida interior, porque Ele pode transformá-la. Ori canta lá, shuri canta lá, baria lá, cantaria lá. O Espírito Santo está tocando em muitos servos aqui. Continue orando. Você veio a esse cenáculo e você ia dar uma última oportunidade a Deus. Era o que você pensava, porque quem dá oportunidade a nós é Deus, de servir a Ele. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu te chamei há mais de 10 anos, e o meu chamado ele permanece da mesma forma, porque eu acredito em você. Meu irmão, reassuma o teu lugar dentro do grupo de oração. Reassume o teu lugar onde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Nós queremos ministrar essa canção, amados. Essa canção que é a música da palavra norteadora do ano. O Ministério de Música vai falando a letra e nós vamos acompanhando, amém? Mas continue em clima de oração. Fecha teus olhos. Respira. O ressuscitado está aqui. Você crê? Eu creio, eu tenho certeza que Ele está aqui. Deixa Ele cuidar de você, assim como Ele cuidou dos discípulos. Tudo que você precisa, tudo o que eu preciso é o Senhor. Nós não precisamos de mais nada, irmãos, nessa vida. Ontem na reunião do conselho, o Senhor dava a visualização de uma grande montanha. E nessa montanha refletia a sombra de muitas pessoas que ficavam como que impregnadas ali, desenhadas naquela montanha. Nós sabemos que na Sagrada Escritura, a montanha representa Deus. Aquelas sombras que estavam ali, a qual não víamos a face, é cada um de nós. O que nós precisamos é de Deus. O que nós precisamos é estar em Deus. As outras coisas, confiemos a Ele, tudo. Está doendo? Confia. Está difícil? Confia. Os homens já falaram para você que já não tem mais jeito essa situação? Já te falaram? Confia no Senhor. Permaneça na rocha. Porque é só o que eu e você precisamos, é estar em Deus. Cantemos. Coloca a mão sobre o seu coração, com os olhos fechados. Fui chamado a ser discípulo do Senhor. Seguir os seus passos aonde que preciso Seguir for. os seus passos aonde preciso for. Levar o seu amor e a sua paz. Levar o seu amor e a sua paz. E dizer que Cristo vive e reina. E dizer que Cristo vive pelos e séculos, reina. amém. Pelos séculos, amém. Lá do início, de novo. Chamado a ser discípulo do Senhor. Fui chamado a ser discípulo do Senhor. Seguir os seus passos aonde preciso for. Seguir os seus passos aonde preciso Levar o seu amor e a sua paz. Levar o seu
e a sua paz. E dizer que Cristo vive e reina e dizer pelos que séculos. Cristo Amém. vive e reina pelos séculos. Amém. A paz seus esteja braços convosco. agora. Levante os braços. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me amou, assim como o Pai me eu enviou, vos envio a eu vos vós. envio a vós. Eu vos envio a Eu vós. vos envio a A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, Assim como o Pai me eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. O Senhor me dava uma moção aqui agora de nós fazermos pequenos cenáculos que representassem os grupos de oração da Renovação Carismática Católica aqui em Brasília. Aí próximo de você, fica de 6 em 6. Isso, rapidinho. Ainda em clima de oração, não dispersa não, irmão. Isso. Não dá para a gente pedir para procurar o seu grupo de oração, nós somos muito, ia demorar muito. Mas fica de 6 em 6. E essas pessoas que estarão aí nesses cenáculos são aqueles que servem nesse grupo de oração. Orem agora uns pelos outros, pegando a mão desse irmão. Amados, olha, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa antes de nós começarmos a orar. Percebam uma coisa. Os discípulos estavam, a palavra de Deus vai dizer que eles estavam com as portas fechadas e com medo, sim ou não? Sim. Mas uma coisa nós temos que perceber no Evangelho de João, no capítulo 20. Eles estavam unidos. As portas estavam fechadas, estavam com medo, mas havia algo que estava muito ao favor daqueles homens e mulheres. Eles estavam unidos. Quando nós estamos unidos, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo nos vem. Quando nós estamos unidos, nada pode tirar o nosso foco da nossa missão. Ore agora uns pelos outros e nessa tenda, ore pelo seu grupo de oração. Traga à existência os servos que servem com você no grupo de oração. E peça a Jesus nessa oração que Ele entre no teu grupo de oração. Pode ser segurando na mão mesmo. E segurando na mão desse irmão. E ore agora uns pelos outros. Peça ao Senhor agora que nos dê força, nos dê paz, nos dê unção, nos dê alegria, para fortalecer os grupos de oração, o meu grupo de oração, o teu grupo de oração. Peça nesse momento de oração, um novo e poderoso derramamento do Espírito Santo, uma poderosa efusão do Espírito Santo, capaz de arrebentar todas as portas, de arrebentar com todo medo, com toda desilusão, com toda dor, com toda guerra, com todo conflito que há no meu, no teu grupo de oração. Peça ao Espírito Santo agora que Ele venha rompendo com todo o mal, rompendo com todas as trevas, que o inimigo que tem tentado destruir o meu e o teu grupo de oração, que ele parta em retirada agora, em nome de Jesus. Que ele parta em retirada da minha vida, da tua vida, da minha, da tua família. Nós somos um povo de Deus, nós somos do ressuscitado, nós somos o povo da unção de Deus. Então ore, meu irmão, ore pelo teu grupo de oração, peça esse novo Pentecostes. Shiria la mamaria la cantaria la mandaria la baria la mandaria la baria la mandaria Shandara la canta la hala la cantaria la baria la badaria la mandaria Ori canta la mamaria la mandaria la mandaria la. Continue orando. O Senhor me dá a visualização de muitas portas sendo arrebentadas mesmo, portas sendo quebradas, ficando apenas um vão aonde aquela porta estava. E o Senhor ia dizendo ao meu coração que Ele está arrebentando as portas que estavam fechadas
de muitos grupos de oração, aonde as pessoas não se sentiam mais atraídas, nem o servo se sentia atraído aí ao grupo de oração. O Senhor vai dizer ao meu coração que essas portas permanecerão abertas, porque aquilo que Ele abre, nenhum homem pode fechar. Xiricanta lá lá mandaria lá mandaria lá mandaria lá cantaria lá. Ori canta lá lá baria lá cantaria lá. Peça esse sopro de vida, um sopro de vida para o teu grupo de oração, um sopro de vida nova, uma poderosa manifestação do Espírito Santo em cada grupo de oração desse imenso Distrito Federal. Os dons, os carismas sejam manifestados de forma extraordinária. Ore, ore. Nós vamos continuar orando por mais um minutinho. Nós vamos fazer um silêncio depois para ouvir a Deus e retomaremos para concluir com essa música. Aumenta só um pouquinho o volume da tua oração. Eleva a tua voz mais um pouquinho a Deus. Isso. Senhor, nós oramos, nós clamamos sobre os cenáculos que acontecem semanalmente em nossas paróquias. Senhor, esse é o grande evento que nós queremos ver a Tua presença em nosso meio. A cada semana Jesus entra em nossos grupos de oração, trazendo a Tua paz, a alegria, a força, o vigor do Teu Espírito. Nós queremos apenas, Senhor, o Teu envio, com todas as consequências que Ele traz. Te pedimos, Senhor, que nos conceda essa graça, de permanecermos firmes no Espírito, de sermos constantes no Espírito, que olhemos, Senhor, uns para os outros, que fortalecemos, Senhor, uns aos outros, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Obrigado, Senhor. Vamos fazer um profundo silêncio. O Senhor quer falar em profecia, o Senhor quer falar em palavra de ciência, de sabedoria conosco. Ouçamos. O irmão continue a profecia em nome de Jesus. Tinha um irmão com uma profecia, ela não saiu toda.
Tem muitas pessoas em nosso meio com profecias, palavras de ciência, e nós vamos fazer da seguinte forma: você vai escrever aquilo que Deus está falando ao teu coração e vai entregar aqui para algum membro do conselho, para que chegue a cada um de nós aquilo que é da soberana vontade de Deus. Vai louvando o Senhor agora, vai agradecendo a Deus, tomando posse de tudo aquilo que Ele... Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louva a Deus pelo teu grupo de oração. Diz, Senhor, muito obrigado pelo grupo de oração que participa. Por essa graça, Senhor, que me é concedida, servir ao Senhor por meio desse grupo de oração. Muito obrigado. Glórias a Ti, Jesus. Ainda como grupo de oração aí, unido, nós vamos retomar essa canção, concluindo esse momento de pregação e oração. Cantemos com o ministério. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. A paz esteja convosco.